Olá, estou aqui esperando todos vocês para a gente iniciar aqui a nossa live de hoje, né? Então, aguardar aqui o pessoal entrar. É uma live promovida pela Sobral Gráfica e Editora, que está aqui abrindo espaço para levar para você aí muita informação. E isso é bem característico do DNA da Sobral Gráfica e Editora. Estou esperando aí a turma entrar. Para quem não me conhece, eu sou Camila Andrade, jornalista, sou sócia diretora da Impulsione Comunicação e a Impulsione é responsável pela assessoria de comunicação da Sobral Gráfica. E aí, por isso, a gente está aqui hoje para mediar, entrevistar a nossa convidada, a Natália Mendonça, que deve estar chegando daqui a pouquinho, para dividir aqui a tela comigo e compartilhar com vocês aí muita informação relacionada ao marketing online, offline, principalmente o marketing online, né, e o impacto dele também nas campanhas políticas. Então, eu já peço para quem está entrando, né, aqui no Instagram da Sobral Gráfica, para nessa setinha aqui embaixo, convidar mais gente para participar aqui da nossa live. Então, vocês podem ir chamando pessoas, se vocês conhecem, né, pessoas que pretendem se candidatar aí nessas eleições, pretendem participar das eleições. Então, ó, manda esse aviãozinho porque é super importante essa pessoa acompanhar a live. A Natália vai estar aqui compartilhando muita informação importante. E se você também está pensando em trabalhar na política, né, em campanhas políticas também esse ano, importante também ficar ligadinho aqui na live. Então, ó, aproveita, convida os amigos. A Natália já entrou, tô vendo aqui, vou já apresentar um pouquinho a Natália para vocês. A Natália Mendonça, ela é publicitária. Antes até de colocar aqui na live, eu já vou falando um pouquinho. A Natália é publicitária, tem mais de 10 anos de experiência no mercado, no marketing digital, no mercado político. Já atuou em campanhas nas 5 regiões do país. Olha só que interessante. A Natália tem muito conhecimento para compartilhar com a gente aqui daqui a pouco. Eu vou já chamá-la. Estou esperando a turma todinha aqui entrar. Podem chamando, convidando as pessoas. E eu vou convidar aqui já para dividir a tela comigo, a Natália. Deixa eu chamar aqui. A Natália vai entrar para já compartilhar aqui com a gente todo o conhecimento, certo? Bom, a live de hoje, deixa eu ver se foi o convite aqui. A live de hoje vai falar sobre o impacto da fusão do marketing online e offline nas campanhas políticas. Olha a Natália chegando. Oi, Natália. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui Obrigada. à nossa live. Eu quero agradecer em nome da Sobral Gráfica a sua participação e estar aqui hoje dividindo o seu conhecimento, né, com a gente, as suas experiências, suas vivências. A Sobral Gráfica, ela atua muito forte, Natália, nessa questão mesmo de fomentar o conteúdo, de trazer informação, compartilhar conhecimento para o mercado que a Sobral atua, e o mercado que os parceiros da Sobral têm uma atuação forte. Então, eu estava aguardando que o pessoal ir chegando e já convidando para que eles possam convidar realmente mais pessoas para assistir aqui com a gente, quem tiver interesse no tema, e eu tenho certeza que tem muita gente que tem interesse nesse tema aqui. Chegou a hora de compartilhar a live lá naqueles grupos e que se discute marketing político, as dicas para esse ano. Está na hora de pegar e distribuir entre os colegas de trabalho, né? Porque esse ano vai ser cheio de novidades para a gente que faz campanha. Exatamente. E assim, a gente sabe o quanto a comunicação ela é determinante e fundamental nesses processos, principalmente agora, né, no processo político e ainda mais no ambiente online, né, nos ambientes online. E então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, e outros temas que a gente trouxe para compartilhar aqui com o público. A live vai ficar salva, mas é como você falou, é hora de convidar e compartilhar as pessoas que
quem quer se candidatar, é interessante assistir, quem vai trabalhar na área, é interessante assistir, né, e acompanhar tudo isso aqui. Então, Natália, eu te apresentei um pouquinho, né, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre as suas vivências, experiências aí nas campanhas políticas, né? Eu costumo brincar que eu me apaixonei pela área de política, assim. Eu sou originalmente da publicidade, fiz faculdade de publicidade, e eu fiz a faculdade, eu morava em Minas, eu sou de Minas, morava lá com os meus pais, fiz a faculdade e tinha uma vontade de ir para São Paulo trabalhar, e aí por acaso, e não é por acaso, né? Meu primeiro emprego que eu consegui em São Paulo foi bem no ano eleitoral, consegui um emprego numa campanha eleitoral, e aí me apaixonei. Aí eu só, desde então, só trabalho com marketing político, marketing eleitoral. Nunca tinha passado pela minha cabeça essa carreira, mas foi muito legal conhecer. Até foi o primeiro ano em que a internet foi usada muito, foi em 2010, e eu já entrei numa campanha digital, e que já era a minha área de estudo, desde a da publicidade. Então eu vi todo esse mercado crescer, participei disso, passei por diversos cargos ao longo dos anos aí da minha carreira, fui analista de monitoramento, coordenei, aprendi a fazer um pouco de design, fui aprendendo um pouco de tudo, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria com meu sócio e uma empresa de educação também, com 2 sócios, em que a gente ensina marketing político e também atende clientes de marketing político, e não me vejo fora dessa carreira. Hoje a gente atua exclusivamente com esse mercado, vem crescendo muito, até para quem já tem essa dúvida se entra ou se não entra. Eu sou, eu bato firme de que é cheio de oportunidade, quem quer fazer carreira, quem quer estudar, quem quer vislumbrar aí uma área legal de trabalho, eu sou bastante defensora dessa ideia. E aí eu vou pegar esse gancho, né? Antes vou dar um oi para todo mundo que está entrando. Obrigada pela presença de Oi, vocês. gente, boa tarde. Ó, podem fazer perguntas, tá? Relacionadas ao nosso tema, que a gente está falando sobre os impactos do marketing online, da fusão do marketing online e o marketing offline nas campanhas eleitorais. Então, também o espaço aqui é de vocês, podem perguntar. E já puxando o gancho um pouco, Natália, para quem quer atuar, trabalhar, né, em campanhas eleitorais nesse período, nesse ambiente online, né? Vamos dizer assim, nas possibilidades que o online oferece. O que você diria para essas pessoas inicialmente? O online, ele oferece até bastante diversidade de funções, eu diria, porque como já é um mercado que vinha no corporativo já se estabelecendo há um tempo e com funções bem distintas, a gente meio que está migrando isso para o marketing político. Então, por exemplo, eu fui fazer um processo seletivo para uma campanha, eu abri vaga de analista de relacionamento, abri vaga de analista de monitoramento, analista de mídia social, analista de pesquisa, tem a hora que eu preciso, assim, são diversos perfis, às vezes a pessoa nem sabe o que compete ao perfil profissional dela, mas a gente deixa sempre uma descrição bem legal, porque às vezes a pessoa tem as habilidades que precisam ali para desenvolver aquela função e não sabia que no digital tinha exatamente um perfil que precisa daquelas habilidades, né? Então, o digital oferece muito isso e é muito legal. Eu já fiz campanhas em que tinham 50 profissionais só da área do digital, em campanhas grandes. Em campanhas médias, eu diria, são 15, às vezes 20 profissionais. Em campanhas pequenas, eu diria que ali no mínimo tem que ter 5 profissionais do digital. Então, é uma área que oferece oportunidades, sim. E esse ano vai bombar, né? Esse ano, o digital, quem não fizer o digital, não tem muita opção de campanha de rua, né? De corpo a corpo. Então, assim, quem está procurando uma oportunidade para trabalhar esse ano, pode ficar de olho nas vagas do digital. E é importante as pessoas compreenderem que, às vezes, a ideia de que investir no digital, eu vou investir no digital na minha campanha, ter ali as redes sociais, produzir um conteúdo por ali, pronto, né? Mas é muito mais do que isso, pelo que você relatou. E assim, pode ser decisivo,
né, na hora da contratação, por exemplo, de um trabalho de marketing digital para a campanha, você realmente entender que, para além de gerenciamento, você precisa muito mais de estratégia, não é isso? Exatamente, porque o digital feito no quintal de casa, assim, qualquer um faz, né? Mas basta ver os grandes influenciadores do digital, quais as estratégias eles usam. Eles não trabalham sozinhos, eles têm equipes, eles têm estratégia por trás. Então, quando a gente se espelha num mercado que já vem dando certo e que usa essa mesma ferramenta, no corporativo, dos influenciadores digitais, a gente vê claramente que existe um profissionalismo atrás disso. E o marketing político tem uma tendência a achar que é muito diferente dos outros mercados, que se eu fizer do jeito que a gente sempre fez vai dar certo. E, na verdade, a hora que você vai e pega um adversário que está fazendo com estratégia, você vê claramente a diferença de qualidade de produção, você vê a diferença de estratégia sendo aplicada, aí quem não fez vai sentir na pele a diferença, porque essa, esses detalhes, se você realmente não tiver, se todo mundo estiver jogando o mesmo jogo e todo mundo resolveu não investir no digital, estou fazendo aqui com o meu celular, vou postar o que eu vejo, eu mesmo candidato vou fazer, todo mundo fez isso, ninguém vai se destacar, mas também ninguém vai passar vergonha, né? Mas na hora que você pega um que aplicou, os outros ficam muito para trás. Então, eu sempre me inspiro muito em outros mercados que estão usando essa mesma ferramenta, essas mesmas, esse mesmo meio para atingir os resultados. Inclusive, eu uso isso muito nas equipes que eu coordeno. Eu falo assim, olha, a gente vai fazer um vídeo para o YouTube, vamos ver vídeo de YouTubers que tem grandes visualizações e que são profissionais e que tratam isso como um negócio. Que tipo de argumento que eles usam no vídeo, como que eles abrem um vídeo, como que é a miniatura do vídeo deles, qual é o título que eles usam. A gente se inspira muito nisso para fazer com uma qualidade melhor e bem mais profissional. Tem todo um estudo, análise de dados em cima disso para gerar resultado, né? Com certeza. Inclusive, uma das coisas que nos guia é uma pesquisa que a gente que faz na presença online, a minha sócia Maíra Moraes é que coordena essa pesquisa, que é o do perfil do eleitor conectado. Porque a gente fica muito sem dados do eleitor, né? O que o eleitor quer, o que o eleitor pensa, quais os formatos que o eleitor gosta de ver na rede do político, qual tipo de argumento que ele leva em consideração. Então, percebendo isso, a gente na presença online implementou uma pesquisa em 2016 e vem fazendo ela a cada ano eleitoral, então fez em 16, 18 e agora 2020, para traçar esse perfil do eleitor conectado. Inclusive é uma pesquisa que você pode acessar o relatório de graça, e aí fica a dica, eleitorconectado.com.br, e que vai ajudar campanhas por todo o Brasil, porque às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, ou acha que sabe o que o eleitor está procurando, ou o que o eleitor leva em consideração, e agora a gente tem dados para falar isso, né? Então, essa é uma pesquisa muito legal, a gente trabalha muito com o resultado dela para traçar essas estratégias. Fantástico. E a gente que vive a área dos dados, né, Natália, que eles são fundamentais em todas as ações que envolvem marketing, né? E aí, trazendo um pouco dessa ideia, eu sei que a gente está falando muito do digital, do online, mas trazendo até para a nossa temática, né? E essa fusão, né, entre online e offline. A gente sabe que hoje, mais do que nunca, né, o online está sendo muito usado e vai ser muito usado, mas que as pessoas também não podem esquecer do marketing offline, porque também existem, como você falou, a pesquisa dos eleitores conectados, mas existem os eleitores que não são conectados e eles precisam receber algum tipo de comunicação que o candidato, né, precisa passar. Então, como é que você analisa, então, hoje o candidato que quer investir no marketing, quer se divulgar, se posicionar, se destacar, e o olhar que ele tem que ter para essa fusão e essa conexão dos dois tipos de marketing, né? É sempre bom chamar até bastante atenção disso. Eu sou da área do digital, super apaixonada pela área, mas eu tenho plena noção que o digital não vai falar com 100% dos eleitores, e nem que todas as ferramentas são usadas por todos.
Então, a gente tem que ter um pouco de noção disso e acabar levando estratégias para outros meios também. Por exemplo, tem muita gente que fala, o Instagram é super bomba, agora está na era das lives do Instagram. Tem cidades em que eu atuo, em que eu fui testar o Instagram, as pessoas não usam, simplesmente não usam. Porque pode ser problema de sinal, que não é muito bom o sinal na cidade, nem da banda larga, nem do 3G, 4G. Plano de dados que consome muito. Então, por diversos motivos, o próprio Instagram, que a gente acha que é universal, não é. Então, a mesma coisa com a campanha offline. Não é, a gente não tem 100% da população conectada, a gente até viu uma coisa que evidenciou muito esse ano foi a questão da pandemia, foi a discussão do Enem, porque se pensava que poderia realizar o Enem, porque todas as escolas estão dando aula online, mas não se pensou que existem ali milhares de estudantes que estão sem acesso, inclusive às aulas, porque não têm acesso à internet. Então teve que se adiar o Enem. E isso se reflete nas famílias, que são os eleitores. Então, a gente não tem a população conectada como a gente costuma achar quando a gente tem o acesso, né? Mas essa campanha tem que ser o offline, tem que ser o carro de som na rua, tem que ser o corpo a corpo, tem que ser a revistinha que vai falar das propostas, ainda tem que ser essa abordagem como sempre foi feito. Assim, a gente já traz novas estratégias, mas os formatos ainda para impactar esses eleitores são os formatos offline. Ok, tem aqui, as pessoas estão conversando aqui com a gente, eu estou aguardando aqui perguntas, se tiver dúvida, pode aproveitar a oportunidade que a Natália está aqui com a gente. Manda a dúvida aí. Fernando dando boa tarde, JP dizendo Se aqui meus que alunos estivessem aqui, eles já estavam perguntando um monte, porque no grupo de alunos é o dia inteiro. Aí o Facebook, os anúncios, como é que funciona? Até pegando esse gancho, eu ia já para uma outra pergunta, Natália, mas pegando esse gancho, esse pessoal, essa geração nova, né, que está chegando aí também, e que muitos deles vão atuar nesse mercado. Hoje, quais são os maiores anseios e dúvidas, né, assim, dessa garotada, o pessoal que está chegando para trabalhar nas campanhas, né? Olha, o que eu vejo muito de quem é da área de comunicação e vem para o marketing político é muita dúvida com legislação. Percebe que o período eleitoral ele é muito judicializado, ele fica ali muito esbarrando na legislação, então é de longe uma das maiores dúvidas. Mas quem já é do marketing político e vai para o político digital, a dúvida esse ano está sendo o impulsionamento. É o Facebook, são as regras do Facebook para impulsionar, é como usar de forma estratégica, como aproveitar as segmentações, como fazer isso na prática, né? Então, dependendo de onde vem a origem do profissional, é ou legislação ou agora essas novidades que estão tendo no marketing político digital. E assim, como tudo muda muito rápido, né, Natália, cada vez mais, e a questão da própria comunicação, do online, novas legislações também vão surgindo, enfim, tem essa questão da atualização também, né? Realmente é algo que as pessoas têm que estar muito atentas, né? Mas olha, a Cecília está perguntando aqui, qual é a maior dica que você dá para o marketing do candidato dentro do próprio partido, né? Então, para aquela equipe de marketing dentro do próprio partido, qual a dica que você dá aí para quem vai enfrentar essas eleições esse ano? Eu estou entendendo que o candidato vai usar uma equipe de comunicação do partido para fazer a campanha, será que é isso? Isso, foi isso que eu entendi também. Você? Bom, é o que faria uma equipe do próprio candidato, assim, se dedicar para o candidato, fazer levantamento de informação dele bem preciso, estudar as estratégias que já foram feitas. Aí tem que ver se é uma reeleição, se é uma campanha de arrancada, aí cada um tem ali o tipo de perfil de narrativa que você tem que construir em cima, mas a maior dica é levantar informação para começar, porque ter ideia a gente tem toda hora, né? Mas se a gente não afunilar tudo, a gente tem esses dados, a gente tem essas informações, inclusive ler a pesquisa do eleitor conectado,
ter essa base de informação para começar, você não vai saber segmentar os públicos para impulsionar, você não vai saber a narrativa que você tem que construir, você não vai saber o que você tem que desconstruir da imagem dele para reverter um quadro. Então, assim, a base de qualquer campanha é levantar informação, ter informação e dado na mão para começar a atuar. Aí vai ver com informação ou dados se é uma campanha com o eleitor mais conectado, mais offline, você vai ter que aplicar as estratégias em quais redes ou em quais formatos offline. Então, para mim, informação é a base. Exato, e até porque a gente tem que deixar claro aqui que depende muito da região daquele candidato, porque é como você pontuou, se ele tiver uma cidade em que as pessoas não estão tão conectadas, né, a campanha dele vai ser totalmente offline, né? Então, às vezes pode completar. A gente tende a achar que todo mundo é igual a gente, que todo eleitor é igual a gente, tem um celular bom igual a gente, tem uma conexão em casa, mas não é. A gente tem que lembrar todo mundo que o que a nossa mãe falava pra gente, que a gente não é todo mundo, é muito verdade. Exatamente. E para isso, então, entram as outras estratégias, né, e os outros formatos de comunicação, sejam revistas, folders, outras formas de comunicar, muito adequando muito ao tipo de público, né? Natália, pegando um pouco, esse ano de 2020 é totalmente atípico por tudo que a gente está vivendo, né? Crise na política, crise na economia, crise na saúde, uma pandemia que veio e sacudiu, transformou. E as eleições, né? A gente teve aí, as eleições foram adiadas, e como você acredita que vai impactar tudo isso nesse processo aí de campanhas, em quem está iniciando esse trabalho, porque muita gente está iniciando agora, né? Esse trabalho de campanha eleitoral, não só por conta de legislação, mas porque realmente ninguém esperava que o começo do ano fosse tão turbulento. Então, assim, a gente vai ter um tempo mais curto, né? Como é que vão ficar as estratégias e o que vai ser diferente na campanha de 2020, né? Com relação à campanha, ao marketing. O que eu acho que é a primeira coisa que candidatos têm que ter em mente é assim, que o que a gente está passando, todo brasileiro está passando. Então, assim, todo brasileiro está passando por essa pandemia, está passando por crise financeira, está passando por diversos dilemas aí e dificuldades. Então, você como candidato, chegar falando de propostas, de um mundo lindo, de como é que vai ser quando eu for eleito, assim, você vai estar totalmente desconectado da cabeça do eleitor. Então, é bom ter um pouco de noção que você vai ter que trazer esse momento para a sua campanha. Então, é a primeira grande mudança que a gente vai ter. Até porque eu já vejo pré-candidato que nem deveria estar falando de campanha, já querendo falar, vote em mim, eu sou pré-candidato, sendo que as pessoas não estão com a cabeça nisso. As pessoas estão super preocupadas em manter o emprego ou arrumar um emprego. As pessoas estão preocupadas em colocar comida na mesa, as pessoas estão preocupadas em pegar essa doença, de ter um atendimento de saúde digno. Então, elas estão preocupadas com coisas básicas. E a gente querendo falar de eleição. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de noção que essa campanha vai ser diferente nesse sentido. Não adianta a gente querer empurrar a eleição porque a gente vive disso, o candidato vive disso, quem trabalha com marketing político vive disso, a gente já sabe data de eleição. As pessoas não sabem. As pessoas não estão com 15 de novembro na cabeça. Então, tratar desse assunto vai ser delicado. E eu acho que o que mais as pessoas vão esperar dos candidatos primeiro, essa empatia, de ter noção do momento em que a gente está vivendo, de saber, inclusive, não se aproveitar disso, porque a gente vê muito candidato, inclusive, fazendo ação social, doando álcool em gel, cesta básica, para se aproveitar disso para uma ação, inclusive, irregular de campanha. Mas eu acho que a busca pelo perfil do candidato vai ser muito influenciado por esse momento diferente que a gente está vivendo. E aí você acredita que as estratégias também, você falou muito assim da concepção, né, assim, das ideias, mas e trazendo também para o âmbito aqui das estratégias de campanha, a gente acredita até por conta, né, a gente ainda está vivendo essa questão do isolamento, né, então assim, a campanha ela vai ser mais online do que nunca, ela vai ser mais tela a tela do que porta a porta. Então, assim, como é que você acredita que vai ser, né?
Essa vem sendo uma discussão da área, né, do marketing político. Como que a gente vai levar as estratégias para um momento em que a gente não pode apertar a mão de um eleitor. Então, eu realmente acredito que vai ser muito mais tela a tela, vai ser muito mais, inclusive, a relação um a um na tela, no celular, porque os candidatos também estão querendo fazer, eles gostam muito da ação em massa, né? Falar na TV, falar na rádio, disparar em mensagem em massa, mas eu acredito que vai ser mais nessa criação de empatia, um a um. É uma conversa que parece que é feita, mesmo que seja feita com estratégias de divulgação mais em massa, mas que parece que é feita para aquela pessoa, mas as pessoas têm que estar, os candidatos têm que estar preparados para usar o digital esse ano, mesmo que sejam em regiões que têm menos digital, vai se usar menos cabos eleitorais, vai ter menos pessoas na rua, até porque não faz sentido hoje você expor toda uma equipe de rua a uma questão dessa, até pode ser, inclusive, mal interpretado por eleitores que vão interpretar isso como risco e acaba sendo ruim para o próprio candidato. Exato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem tiver mais perguntas pode aproveitar aqui que a Natália está disponível para responder. Aproveita. Aproveita. Aqui, Rafaela, obrigada pela presença. Saulo, quem está aqui, aproveita e já compartilha, que a gente ainda tem tempo aqui na live. Compartilha com a turma, quem está interessado em trabalhar em campanhas políticas, para próprios candidatos, equipes eleitorais. As pessoas têm que estar por dentro desse assunto, porque vai direcionar e nortear aí nos próximos meses, né? E, Natália, a gente também não pode deixar de falar, principalmente nessa questão do digital, das fake news, né? A gente vive também um período, e a gente veio de uma campanha recente em que isso, né, gerou muita polêmica, e aí existem sistemas, ferramentas de disparo de fake news, como é que é possível lidar com isso? Tanto para os eleitores, que tem que ter cada vez mais cuidado, e é algo que a gente defende, a gente que trabalha com comunicação, a importância cada vez mais da comunicação séria e responsável para levar informação de qualidade e credibilidade para as pessoas, mas também aqui tem que ter o compromisso também de quem está se candidatando, de quem trabalha com campanhas políticas, nessa questão relacionada a fake news, né? Acho que 2018 foi um marco, assim, tanto a justiça quanto alguns políticos não imaginavam que ia ser um ano tão cheio de disparos em massa, em comunicação de fake news e grupos de Facebook, assim, ninguém esperava por aquilo. Quem esperava não conseguiu alertar a ponto de tentarmos evitar isso com ferramentas eficientes ainda em 2018. Então foi um marco para a gente tentar evitar isso para os próximos anos. Já dava para se imaginar, porque foi uma tendência na campanha dos Estados Unidos antes, e acaba sempre chegando no Brasil um pouco depois essas tendências, então já era uma coisa que estava acontecendo pelo mundo, então já dava para se imaginar que ia ter isso. Mas hoje você vê já ferramentas com certas restrições para evitar isso, a Justiça Eleitoral se preparando para isso, o Congresso preparando legislação sobre isso. Então você já vê toda uma discussão já mais sólida sobre o assunto para tentar evitar em várias etapas, né? Mas, assim, político que acha, ou grupos que acham que fake news vale a pena, ainda vão existir. A gente vai ter que lidar com isso. Então, para os candidatos, o que eu recomendo é preparar uma boa base de mobilização, bases de cadastro, em que você possa rapidamente comunicar as versões dos fatos e o que está acontecendo. É importante saber que essas restrições de ferramentas vão ser para todo mundo. Então, por exemplo, a gente já vê o WhatsApp falando sobre restrição de número de encaminhamento, a gente já vê o Facebook falando sobre aviso sobre a mensagem ou o link ser um link suspeito ou não. A gente vê restrições para impulsionamento sendo feitas, você tem que verificar seu perfil, você tem que mostrar que você é um ser humano de verdade, você tem que falar onde você mora, você tem que falar quem está pagando por aquele anúncio.
Então, várias ferramentas já estão se preparando para esse momento. Espero que isso diminua, inclusive traga um processo democrático mais equilibrado para esse ano, mas eu ainda acho que haverão tentativas. A gente pede mais um compromisso com a verdade, né? É isso, com a transparência, que é a palavra-chave, né, também. Exatamente. Olha só, a gente tem mais uma pergunta aqui do José Inácio Linhares. Ele diz assim, olha, boa tarde, sou advogado de Sobral e sabemos que a lei eleitoral permite nesse momento a realização de pré-campanha e vários pré-candidatos estão trabalhando. Você acha interessante começar? Você não acha interessante começar? Essa é a pergunta dele. É interessante começar, só que há jeitos, né? Tipo, o que eu acho que não agrega. Você falar que é pré-candidato e eu sou pré-candidato, me espera aí que eu vou surgir aí na eleição. Isso tanto faz. Eu acho que a pré-campanha deveria ser aproveitada para construir reputação, para você falar dos temas que você trata, principalmente para quem vai disputar a campanha proporcional de vereador esse ano, tratar ou da região, ou falar do seu tema, porque vereador ou ele é temático, ou ele é regional, então assim, você realmente se mostrar um representante daquela ideia que você quer se eleger. Então, esse era o momento para você estar fazendo isso, e não falando foto da pessoa, sou pré-candidato, logo do partido. Sinceramente, um eleitor vai olhar aquilo, vai anotar na agenda, não, hoje eu vi em quem eu quero votar aqui, porque ele falou que é pré-candidato, então 15 de novembro, vou anotar aqui que eu vou votar no fulano. Não vai. As pessoas vão lembrar lá em 15 de novembro quem colocou a ideia na cabeça delas, quem falou muito sobre aquele assunto, e quem elas acham que vai ser o representante para aquela mesma ideia que ela tem. Então, é o momento de fazer pré-campanha, é o momento de aproveitar essa legislação que hoje permite pré-campanha, mas para construir a reputação em cima de um tema, ou em cima de uma região, em cima de alguma ideia que você tenha. Exato, a gente fala muito quando a gente fala de marketing, né, voltado para as marcas, a gente fala muito também justamente em segmentação, né, em ser mais personalizado, mais nichado, direcionado. Então, isso funciona também para o político, o marketing político. É interessante que ele aproveite esse momento, então, para ele construir essa reputação em cima desses nichos. Seria isso para as pessoas entenderem melhor? Exatamente. Porque aquela ideia que eu falei de que eu acho que a campanha vai ser mais tela a tela e vai ser mais personalizada, é exatamente isso. A pessoa tem que entender quem é o representante do que ela pensa. Para isso, você tem que entregar uma mensagem que ela interprete assim. Então, você tem que fazer o um a um, mesmo que seja mais massificado, mas que pareça que você está falando exatamente com aquela pessoa que tem aquele problema, que vive naquela região, que tem esse tipo de opinião. Então, é a tendência do marketing político, assim. Inclusive, eu vou até citar de novo a pesquisa do Eleitor Conectado, porque lá tem um dado que inclusive, reforça essa ideia. As pessoas querem ouvir opiniões dos candidatos. Eles não querem mais aquele candidato generalista que fala que vai resolver o mundo. As pessoas querem saber exatamente o que aquele candidato pensa para saber se é o mesmo tipo de pensamento que ela tem e se aquele é o representante certo para as ideias dela. As pessoas querem pessoas que se posicionem, né? Que se possam posicionem. utilizar os ambientes virtuais, online, para isso, né? Justamente. E aí, Natália, queria que você falasse um pouquinho sobre, na prática mesmo, né, as ferramentas. A gente falando muito dessa campanha Tela a Tela que vai ser o 2020, quais as ferramentas, os apps, né? O que você acha hoje que o marketing político, né, no digital vai poder se utilizar ou vai vir com força? Eu sei que a gente falou um pouco que depende da região, né? Mas falando de uma forma mais geral, quais são hoje, as pessoas têm que ficar ligadas, né, em que ferramentas, em que eu não sou adepta, assim, às ferramentas da moda, a novidade que surge, porque isso não representa a maioria das pessoas. Quem adota essas ferramentas de imediato, assim, normalmente são adolescentes ou pessoas ligadas à tecnologia, pessoas que já trabalham em áreas de comunicação. Então, não é um uso de ferramenta que eu costumo
fazer, assim, trazer já logo uma novidade igual esse ano está sendo o TikTok, né? Então, muito aluno pergunta, mas, assim, na prática não tem um uso que vai ajudar ali a construir uma imagem. Você vai falar com poucas pessoas, né? A minha aposta para esse ano é o impulsionamento no Facebook, porque e também no Google e no YouTube, porque é a maneira que você vai encontrar de furar a sua bolha daquelas pessoas que só te conhecem. É a maneira que você tem para entregar um conteúdo que interessa exatamente para aquela pessoa. Então, eu uso até bastante exemplo, assim, se você... Eu tenho um cliente numa prefeitura inaugurando uma UPA pediátrica. Eu vou fazer um anúncio para falando dessa UPA pediátrica, do projeto ou da proposta, né? Para quem usaria uma UPA pediátrica, para pais e mães de crianças de até 12 anos. Então, imagina você ouvir de um candidato que sabe que você tem um filho, que sabe que você tem uma filha, e que fala com você exatamente de um problema que você pode ter. Então, assim, esse é um exemplo. Imagina a quantidade de público e conteúdo que você pode segmentar e entregar para pessoas que não faziam ideia de quem é você. Então, quem usar o impulsionamento dessa forma estratégica, segmentando inclusive o conteúdo para o público, é um negócio que vai dar trabalho, é um negócio que não é todo mundo que vai fazer, porque você vai ter que gravar, sei lá, 15, 20 vídeos com o seu candidato para falar coisas diferentes, ou falar focos diferentes da mesma proposta, mas que para quem está ouvindo aquilo, vai fazer total diferença. Vai achar que está sendo feita uma comunicação um para um. O impacto é super maior. Então, quem fazer isso em massa, sem preguiça, fazer o impulsionamento bem feito e fazer o conteúdo bem feito, com certeza vai sair na frente, ainda mais num ano em que você não tem o volume de campanha de rua que a gente tinha em outros anos. Exatamente. E aí, aqui, ó, outra perguntinha, Natália, aqui do José Inácio, ele fala aqui, tendo em vista que muitos candidatos estão fora de mandato, e não vão conseguir ter o mesmo pé de igualdade de quem já está no poder, né? Eu acho que, então, aqui a pergunta, ele quer saber um pouquinho de como é que essas pessoas podem conduzir, não é isso? Realmente, quem hoje já tem mandato tem, inclusive, prioridade para receber verba de partido, é até desigual mesmo com quem não tem. Então, quem não tem que correr mais atrás ainda, começar a fazer esse trabalho antes, dar valor para esse tipo de ação, realmente não ter preguiça de gravar os vídeos, não ter preguiça de fazer as informações, de pensar num plano de propostas que seja abrangente e ao mesmo tempo específico para cada público, trabalhar bem a verba que tem para impulsionamento, e aí você consegue, inclusive, às vezes, trocar esse voto de quem já é de mandato para quem está iniciando uma campanha de arrancada, né? Isso, acho que ele quis justamente fazer o link, foi a mesma pessoa que perguntou, com a questão de começar, né? De já começar, né? A gente realmente, esses que estão nessa situação realmente já podem começar, mas como você bem pontuou, né? De forma estratégica e não se colocando como pré-candidato, é isso? Infelizmente, o que a gente vê é muito candidato achando que é só colocar a fotinha lá, sou pré-candidato, esse é meu partido. Isso é aquela propaganda de 5 segundos que você fala, vote em mim, tarará, isso é seu número, acabou. É a mesma coisa que você colocar isso na internet. Vai ter a mesma reverberação. Então, não ser ingênuo achando que é isso que vai fazer diferença na sua campanha. Vai fazer diferença quando você trabalha o conteúdo e os formatos. E no online também, Natália, a gente sabe que ele permite muitas, milhares de possibilidades, mas também tem uma concorrência muito grande, né? Assim, o ambiente online também permite uma concorrência ampla. Então, assim, de que maneira o candidato pode buscar realmente se diferenciar nessas campanhas de marketing político no digital, como eles podem, eu sei que você já deu aqui algumas dicas, mas que a gente possa realmente fortalecer em como ele pode se destacar. Isso no marketing. Inclusive, eu diria que não é uma concorrência nem entre adversários políticos, é uma concorrência com
os conteúdos da internet, é uma concorrência com YouTubers, com influenciadores de Instagram, é uma concorrência com anúncios divertidos, é uma concorrência com o mercado inteiro que está fazendo internet. Então, uma dica que eu dou é realmente investir na produção de conteúdos. Você tem que pensar, por exemplo, que se você fosse fazer uma propaganda na TV, você está concorrendo com propaganda da Nike, propaganda da Coca-Cola, você está concorrendo com propagandas que gastam ali milhões e milhões de reais para estar ali naquele horário. Na internet é quase a mesma coisa, só são propagandas que são gastos de empresas que investem nisso e que gastam para a produção de conteúdo, candidatos que vão usar o seu tempo e a sua equipe para produzir conteúdos bem feitos, vídeos bem feitos. As pessoas têm na imaginação de que a internet é barata e dá para fazer no quintal de casa, né? Só que é muito diferente você fazer um vídeo amador de fazer um vídeo que pareça amador. E que você faz propositalmente algumas coisas para parecer algo mais próximo. Então, você tem que ter uma noção de quais são seus concorrentes, que não são só seus adversários, você está concorrendo pela atenção das pessoas quando estão na internet, que estão uma hora aqui nessa live, uma hora já olhando um outro stories, outra hora respondendo uma mensagem de WhatsApp, para você perder a atenção dela um segundo. Então, eu brinco nos meus cursos que o nosso maior concorrente é o gatinho fofo do Instagram. É você dar aquela risadinha ali do gatinho fazendo uma palhaçadinha, um cachorrinho fazendo uma palhaçadinha. Você perdeu o seu eleitor assim, ó. Ele vai parar de assistir seu vídeo e vai dar o like no vídeo do gatinho. Exatamente, é diferente quando você está ali num evento presencialmente, ou está ali em cima de um palco, Sim. falando em que você é o centro das atenções, né? Exatamente. No ambiente online, a concorrência. E agora, imagine hoje se um político consegue reunir voluntariamente um auditório cheio de eleitores. Não consegue. Assim, o interesse é outro das pessoas. Então, você tem que usar as suas redes como palco e ter noção de que você está concorrendo com os gatinhos fofos da internet. Apresente conteúdos que vão ser de interesse das pessoas. Eu queria, Natália, que você aproveitasse também que é a oportunidade para compartilhar algumas sugestões. Realmente você deu aqui, falou muito bem da pesquisa, queria que você citasse novamente para quem entrou agora. Super bacana, achei fantástico. E queria que você compartilhasse também com a gente algumas sugestões de conteúdos, né, de onde as pessoas podem se aprofundar mais sobre temas como esse que a gente está falando, né, do marketing político, marketing online. As campanhas estão aí, já começam. Então, dá algumas dicas para quem está assistindo a gente também nesse sentido. Hoje eu falei bastante da pesquisa do eleitor conectado. É um relatório que você pode baixar de graça. É só entrar no eleitorconectado.com.br. Eu acho que quem vai fazer campanha esse ano tem que ler esse relatório. Tem dados interessantíssimos, inclusive para quem trabalha na área de marketing, da comunicação, usar os dados para convencer o cliente a fazer as estratégias que às vezes você já tem, as ideias que você já tem, mas mostrar ali uma pesquisa séria, feita com estatística, para falar e corroborar ali com as suas ideias. É a minha dica de ouro hoje para ser usado. Só baixar eleitorconectado.com.br. Tem algumas outras dicas de conteúdos que são gratuitos na internet. A gente alimenta um blog, inclusive, a gente na empresa produz conteúdo lá e os nossos alunos produzem conteúdo lá, que é o marketingpoliticohoje.com.br. Tem bastante artigo legal, inclusive tem alguns tutoriais que podem ser interessantes. Um tutorial que eu escrevi é sobre a verificação de anunciante para política. Muita gente está com essas dúvidas, então tem muito conteúdo lá no blog. Tem também o canal de YouTube do meu sócio, Marcelo Vitorino. A gente colocou já bastante conteúdo lá, a gente vem fazendo conteúdo há mais de ano lá, então a gente subiu bastante conteúdo esse ano sobre eleições 2020. Vale a pena verificar também esse canal. São, assim, canais cheios de conteúdo, de graça. Eu estou vendo até uma pessoa perguntando, o eleitor conectado é esse aí mesmo, eleitorconectado.com.br.
vale a pena verificar todos esses conteúdos aí. São muitas informações que de graça você já pode ter ali uma ideia de como fazer, ter ideias novas, ter maneiras de convencer o cliente. Então, esses são conteúdos que eu indico para todo mundo. E porque é fantástico, Nathalie. E porque assim, um ressalto que é como a gente pontuou aqui, tudo muda muito rápido, né? A comunicação avança, os novos apps, novas ferramentas, novas formas, o online é muito dinâmico. Então a gente precisa sim estar atualizado, estar conectado, estar bebendo dessas fontes de conteúdo importante, de responsabilidade. Então, assim, realmente é fantástico que vocês possam aproveitar todas essas dicas da Natália. E ainda queria, a gente ainda tem um tempinho aqui na live, e queria também que você pontuasse um pouco, a gente já deu aqui dicas, né, de como as pessoas devem se comportar, mas e para o eleitor, né, a gente falando aqui na outra ponta, para o eleitor, diante de tanta oferta no ambiente online, diante de tanta oferta, né, de conteúdo de candidatos que possam ter, a que eles devem ficar atentos, a gente pontuou aqui a questão da fake news, em que eles devem se pautar para realmente saber que aquele conteúdo está sendo feito com responsabilidade. Do ponto de vista do leitor, ele realmente é muito bombardeado por todo lado, inclusive muito pelo WhatsApp, muito por pessoas próximas. Então, essa questão da atenção que ele dá para o conteúdo político, realmente é muito difícil você ver um eleitor que vai pegar, vai entrar, eu vou ler tudo sobre esse candidato, vou decidir meu voto consciente. A gente não tem essa ilusão de que a gente vai falar com todos os eleitores dessa maneira, né? Então, o que a gente busca fazer é dar aqueles primeiros puxões para o eleitor saber com quem que a gente está falando, para então gerar a curiosidade dele entrar num site. Lá a gente dá informações sobre, em todo site de cliente que eu faço, de quem que é o cliente, a trajetória dele. Eu acho que os eleitores estão buscando muito isso, né? Saber exatamente quem é aquela pessoa, o que que ela pensa, o que que ela já fez, e não aquela coisa rasa, ou aquela coisa de portal de notícia. Você entra num site de candidato e tem lá, fez isso, visitou tal lugar, foto de caminhada. Isso são conteúdos que perderam sentido para o eleitor, né? Então, a gente, como comunicação, entregar mais o que eles querem, e aí sim eles passarão a ouvir mais o que a gente tem para falar, né? E como para tentar conscientizar essa questão da fake news, realmente falar abertamente sobre isso, tratar fake news diferente de notícia negativa, porque o eleitor cai muito em descrédito quando, isso aí ele está falando que é fake news, só que é ruim para ele. Então, quando um político se posiciona sobre, isso aqui aconteceu, aí teve que ser transparente sobre um fato, e aí quando tem uma fake news, ele consegue se posicionar, isso aqui é realmente uma fake news, é diferente de outras coisas que eu já tive que me explicar. Então, a gente perde muito descrédito porque é tratado tudo como fake news, assim, se eu não quero falar sobre o assunto, eu vou falar que é fake news. Então, cabe muito a comunicação e a responsabilidade de comunicação até do próprio candidato. E até o próprio candidato, pegando o gancho como, né, você já pontuou aqui ao longo da live, saber utilizar as formas de se comunicar. A gente sabe que cada vez mais as pessoas buscam transparência e também utilizar as ferramentas, o online, o digital, para você poder realmente mostrar a que veio, né? Saber se comunicar, seja através das redes sociais, como você falou, né? De um site realmente com propósito, com verdade. Realmente, talvez você ganhe muito mais enquanto candidato, ganhe muito mais eleitores do que apenas, né, disparando aquilo que você acha que eles querem ouvir, né? E essa questão do site é interessante porque muitos candidatos só usam redes sociais, né? Eles acham que isso basta. E, na verdade, assim, quando o eleitor ouvir um nome e tiver na dúvida, ele vai botar aí no Google. Ele não vai botar lá no Instagram para ver o Instagram do candidato. Ele vai colocar o nominho do candidato lá no Google e vai ver tudo que aparece. Se a pessoa tem um site cheio de conteúdo que fala sobre aquela pessoa, fala sobre ele mesmo, vai cair em vários conteúdos dele mesmo.
Imagina a oportunidade que você desperdiça quando você não tem um canal que fala de você. Você tem que torcer para que os canais de terceiros estejam falando bem de você. Então, E o aqui, site é a sua casa própria na internet. exato, que aqui a gente tem que fazer a ressalva que o WhatsApp tem dono, o Instagram tem dono, o Facebook tem dono, né? Exatamente. Quando o WhatsApp sai do ar, parece um caos na vida de todo mundo, né? Porque parece que a gente não sabe fazer mais nada. Por quê? Tá todo mundo muito acostumado, mas a gente esquece que é uma ferramenta de terceiros. Se a justiça manda tirar do ar, tem que sair do ar. Se o próprio Mark Zuckerberg desliga a tomada lá e fala, não quero que ninguém mais use, ninguém mais vai usar. O site é seu, é sua casa. Você manda naquilo, assim, vai ficar no ar enquanto você quiser manter. A não ser que você faça fake news e a justiça manda tirar do ar, né? Mas as ferramentas de terceiros, você pode muito bem pôr uma estratégia inteira em cima do WhatsApp. Imagina lá no dia da eleição, igual aconteceu na Espanha, lá uma semana antes da eleição, o político não pode mais usar o WhatsApp, nada mais funciona. Você perdeu toda a sua estratégia. Exatamente, fantástico. Bom, Natália, aqui, ó, debate muito rico. O Fernando Hélio está falando, diretor da Sobral Gráfica, agradecendo aqui mais uma vez sua participação. Está Obrigada. falando aqui que a live vai ficar salva para quem não acompanhou e quem acompanhou e que identificou que outras pessoas possam se interessar aqui pelos temas que foram falados, ótimas, excelentes dicas, né? Orientações. Então, dá para compartilhar a live também para assistir depois, porque vai ficar salva. Então, mais uma vez, agradecendo. E como a Ótimo. gente está encerrando aqui, eu já vou partir para as considerações finais. Mais uma vez, te agradecendo realmente imensamente o convite por estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente, em nome da Sobral Gráfica, de todo o time que reúne essa empresa, que é fantástica e tem uma trajetória muito rica, né, que em algum momento você vai ter a oportunidade de conhecer. E aí, queria abrir aqui espaço para suas considerações finais. Obrigada a vocês pelo convite. Eu gosto muito de debater esses temas, principalmente abertamente, assim, no Instagram, no YouTube, nas lives, porque, como eu disse, eu sou uma apaixonada pela área. Eu gosto de incentivar pessoas a entrarem na área. Eu gosto de incentivar candidatos a fazerem boas campanhas. Cada vez mais a gente tem um mercado maduro, um mercado com bons exemplos, bons cases, pessoas interessadas em fazer comunicação política profissionalmente, não essa comunicação política que depende de fake news, de disparo, dessa coisa toda. Então, eu agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui e realmente, para quem acha que o debate pode ser proveitoso para outros colegas, compartilhar a live aí, que vai ficar salva, porque conteúdo tem de monte, a gente tem que saber o que consumir. Exatamente. E eu traz justamente conteúdos de qualidade, e por isso aqui eu te pedi realmente algumas dicas, porque é muito importante a gente saber identificar e ter recomendações realmente de informações e ambientes em que a gente pode trazer e aproveitar realmente o conteúdo para colocar na prática, né? É Espero que isso, seja útil Natália. para todo mundo. Ai, com certeza vai ser, viu? Vai ter muita gente compartilhando e assistindo aqui essa live de novo, tenho certeza. Legal. Mais uma vez, obrigada, Sobral Gráfica, que estamos no Instagram da Sobral Gráfica, abrindo esse espaço, uma empresa realmente que eu reforço aqui, fomenta essa questão do conteúdo, de levar conteúdo para o mercado que atua, as pessoas que trabalham no mercado de comunicação, marketing, mídia. Aproveito também quem está assistindo a live, a Sobral Gráfica está iniciando um projeto que está chegando, é um novo veículo de comunicação, o Nosso Meio, tá? A Natália também já está sabendo aqui em primeira mão. Segue lá o Instagram, @nossomeio.ce. Então, todo o conteúdo relacionado à comunicação, mídia, mercado, gestão vai estar lá nesse Instagram, em breve no portal e em outras mídias desse novo veículo. Fica aqui também esse convite. Tá bom, gente? Legal. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram até agora assistindo com a gente, participaram. E é isso. Uma ótima semana aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.